Olá, vamos iniciar nossa aula, onde vamos estudar a introdução e o conceito de materiais e mapeamento. Mas o que são materiais? Materiais são informações que são atribuídas à superfície ou faces de um objeto, para indicar a sua aparência quando ele for renderizado. É o material que indica como o objeto irá refletir ou transmitir a luz. Sendo assim, os materiais podem afetar a cor do brilho, opacidade e muitos outros aspectos na aparência de um objeto. Também podemos atribuir materiais a objetos individuais ou conjunto de seleção, para que uma cena possa conter vários materiais com finalidades diferentes. Os materiais podem ser classificados como materiais standard, que trabalham sozinhos, ou multi-object, que agregam diferentes materiais ao nível de subobjeto, no caso polígonos ou faces, de uma geometria. E por fim, temos outro integrante na composição de um material, que é o shader, ou simplesmente sombreamento, que define como a luz irá agir sobre a superfície de um objeto. Também temos a opção de configurar como o material reage à luz, especificamente como o brilho será visualizado. Os materiais também apresentam mapas. Mas o que são mapas? Mapas são imagens atribuídas aos materiais que podem simular a textura, reflexo, refração, a pintura e muitos outros efeitos. Os mapas são parte dos materiais, e mapas podem ser aplicados diretamente nos objetos da cena ou serem utilizados como imagem de fundo. Geralmente, os mapas adicionam detalhes no objeto, sem aumentar a complexidade da geometria. Incrementam o nível de realismo da aparência do material. O mapa pode ser constituído de uma imagem que chamamos de bitmap ou texturas controladas por cálculos matemáticos, nesse caso denominado de mapas procedurais. Agora vamos ver um pouco do mapeamento. Mas o que é o mapeamento? Para alguns tipos de mapas, como o nosso personagem, é necessário informar o 3ds Max o posicionamento do mapa na geometria, e essa informação é fornecida através das coordenadas do mapeamento. As coordenadas de mapeamento especificam como o mapa é inserido, orientado e escalado para ajustar a geometria, no caso, o nosso personagem. As coordenadas do mapeamento são semelhantes à do sistema, porém, elas são divididas na letra U, V e W, onde o U é a dimensão horizontal, o V a dimensão vertical e o W é a dimensão opcional que define a profundidade. Por padrão, as primitivas geométricas como esfera, box, cilindro, entre outros, possuem coordenadas mapeadas, mas os objetos tais como editável poly e editável mesh podem exigir o mapeamento de suas coordenadas, como no caso do nosso personagem. Podemos ver aqui na tela que temos três personagens. O primeiro, sem a textura e sem o mapeamento, todo em cinza. Ao lado, temos com a textura e sem o mapeamento. Se aproximarmos um pouco, vejam que a textura do rosto está um pouquinho deformada, a boca está torta, o rosto, o preto que deveria ser o sapato está invadindo as pernas, e aqui no tronco a textura está totalmente errada, porque ainda não fizemos o mapeamento. Vamos aumentar um pouquinho o zoom e vamos ver esse com a textura e com o mapeamento aplicado. Dessa forma a gente pode visualizar direitinho o rosto, ao contrário desse que só tem a textura. Aqui no corpo do personagem nem sequer aparece a gravatinha. Já nesse personagem com mapeamento aplicado, nós conseguimos identificar direitinho a textura, a gravata, o logotipo, e atrás ainda podemos ver o logotipo da escola. Muito bem. Observamos também a calça do personagem. Vejo que os sapatos estão direitinho aqui em preto e aqui não está. Podemos comparar essas linhas com aquelas promoções que vêm em caixinhas de salgadinhos, onde a criança pode recortar a imagem e dobrando ela para que forme um objeto, por exemplo, um carrinho. Então foi isso que a gente fez com a roupinha do personagem. Podemos ver aqui ao lado, quando selecionamos o objeto, tanto o tronco, o bracinho, a cabeça, que aparece aqui um modificador, um wrap UVW. É ele que permite nós ajustarmos as coordenadas do personagem. Mais abaixo, a gente vai ver aqui, nós temos um editor, que é onde permite nós ajustarmos as coordenadas para que fique melhor a visualização da textura. Então aqui nós temos os polígonos, vamos trocar aqui para polígono, eu vou selecionar o polígono da camisa, vejo que na viewport está selecionado, e aqui está o formato que ele tem que ter, da coordenada, para que funcione direitinho o ajuste da bitmap. A parte de cima, onde seria a gola da camisa do personagem, que está toda em preto. Então esse é o conceito do mapeamento. Ajustar a textura de maneira que a gente possa identificar direitinho
e fique ajustada a textura. Também o logotipo aqui atrás do personagem. Então, a gente viu aqui a diferença entre um objeto com textura, objeto sem textura. Depois, um objeto com mapeamento e sem o mapeamento. Então, sem a textura, com textura e mapeamento. Então, essa é a ideia da textura, do mapeamento no 3ds Max. Ok? Então, até a próxima aula.